Prefeito Guti, seja bem-vindo, prefeito. Roberto, eu agradeço o convite, uma honra estar aqui com você novamente, prestar alguns esclarecimentos sobre a cidade, sobretudo falar um pouco também de plano de governo, das nossas propostas. Quero te agradecer a oportunidade, obrigado. Sabe que sempre quando fui chamado, sempre estive aqui para sempre falar com a tua galera, pessoal que te assiste aí, que tem um respeito enorme por você. Você é um grande jornalista da cidade, um cara que faz jornalismo da forma adequada e que também tem todo o meu respeito por isso. E, aliás, não é de hoje que ele vem aqui. Se você for no nosso canal do YouTube, lá se inscreva, você vai ver desde 2010, 2011. Eu acho que foi a primeira entrevista com o prefeito. Uma década já, hein, meu? Uma década, né? Muito bem. Antes de começar essa sessão de perguntas aqui que nós reparamos, deixa eu me ter a liberdade de ver como é que o senhor está lidando com as críticas que agora começam de uma forma mais contundente, algumas até de forma pessoal. Como é que o senhor está lidando nesse momento tão tenso, com tantos problemas, Covid, administração, e ainda pessoas criticando veementemente sua pessoa? Bom, Roberto, olha, a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, a política não é feita só de propostas construtivas ou até mesmo de críticas contundentes, mas que é para ser assertiva e melhorar a cidade. Infelizmente, né, as pessoas acabam deturpando um pouco a democracia e acabam indo para o lado pessoal. A gente tem visto aí alguns candidatos indo para o campo pessoal. Isso não é bom, é ruim para a democracia. Você que está aí em casa, eu tenho certeza que você quer saber de proposta. Você quer saber o que todos os candidatos pretendem fazer para melhorar a cidade, né, para deixar a cidade muito melhor. E é isso que nós temos que fazer. Então, se eu ficar me importando com isso, eu não cuido da cidade e não planejo os próximos 4 anos, se Deus permitir que eu vença as eleições, através do voto popular, obviamente. Então, a gente tem que apenas ser resiliente e saber que vão inventar uma série de fake news, uma série de mentiras. A gente percebe alguns candidatos falando que eu e o PT somos a mesma coisa. Então, são pessoas que acabaram de chegar, né, que até nem tem nenhum histórico combativo em relação a nada, não só contra o PT, ou contra a esquerda, contra a direita, contra um plano... Você é de esquerda? Eu não, eu sou de centro. E, principalmente, eu acredito que os costumes familiares eles têm que ser mantidos e preservados. E a economia tem que ser liberal. É isso que eu acredito. Mas, enfim, então, alguns candidatos querem embaralhar o jogo. Você se lembra, Roberto, como você bem disse, eu venho aqui desde 2010. Você lembra como eu sempre fui crítico ao governo petista, né? Como eu apontava os erros, como eu fazia dentro da Câmara, que era minha função, minha prerrogativa, minha obrigação, né? Até uma sessão ao qual se enterraram lá um objeto de investigação e eu levei uma pizza no plenário, que ficou emblemático. Então eu sempre fui muito crítico, sempre combati as mazelas do PT, né? E não agora, ou há 2, 3 anos atrás, há muito tempo atrás, desde o momento que o PT tinha a presidência da República, tinha o governo aqui na cidade, enfim, que era até moda em alguns lugares, né? Pessoas que não se ligam muito na política, a gente sempre combateu muito. Então aí vem as pessoas, alguns candidatos querem deturpar isso, criar fakes, mentiras. Então, e aí, você que está em casa e acompanha a política, você sabe, né? Totalmente diferente uma coisa da outra. É água e óleo. E alguns outros vão para o campo pessoal, mas acho que é perder muito tempo, Roberto. Olha o tempo que eu perdi para falar isso. E as pessoas querem saber da cidade. Como é que a gente vai continuar reconstruindo Guarulhos? Não fui eu que destruí a cidade. Não foi você que está aí. Mas é a nossa obrigação, independente de cargo político. A minha é a obrigação, a sua, se você for um cidadão do bem, ajudar a reconstruir Guarulhos. Um simples ato que você faz, você está ajudando na reconstrução de uma sociedade melhor e mais fraterna. Nos acompanhando, nosso amigo Dr. José Mário, um grande abraço a você, Roberto, e ao atual e próximo prefeito de Guarulhos, Guti 55. Obrigado, Zé, ele e a dona Lu. Ela vai direto para o céu, dona Lu. Eu vou pedir para vocês, porque nós não temos um horário eleitoral gratuito, vamos fazer desse espaço nosso horário eleitoral gratuito. Quero que você compartilhe para que toda a cidade
veja as propostas do candidato do PSD e assim possa avaliar com mais credibilidade. O que a população pode esperar de um futuro governo Guti com relação à educação? Bom, Roberto, a gente tem trabalhado muito. Antes de falar o que a gente quer, é bom falar o que a gente pegou e o que a gente avançou. Eu sempre disse lá atrás, na primeira candidatura minha a prefeito, eu sempre falava uma coisa básica, basilar. Eu vou entregar tudo aquilo que não entregaram, as obras paradas. Não adianta, eu sei que a cidade está com uma dívida, eu era vereador, e o que a prefeitura na época passava para a Câmara, para nós vereadores, é que a dívida era algo em torno de 4 bilhões. Quando eu sentei na cadeira de prefeito, depois de 30, 60 dias ali, fazendo as nossas auditorias internas, a gente descobriu que era uma dívida superior a 7 bilhões, quase o dobro, né, do que falavam para a gente. Mas mesmo assim, eu sempre dizia, lá em 2016, olha, não esperem de mim grandes obras faraônicas, não dá para fazer, temos uma dívida enorme e várias obras paradas, e eu vou entregar todas essas obras que estão paradas, ou a maioria delas, né? Tendo recurso para fazer, a gente vai fazer. Então não vamos começar nada novo enquanto não terminar aquilo que já colocaram dinheiro público, colocaram o seu dinheiro, o teu dinheiro, o meu dinheiro, vamos acabar tudo aquilo que não acabaram. E foi isso que eu falei e foi isso que eu vim fazendo durante esses 3 anos e 10 meses. Então, na educação, a gente entregou, Roberto, 3 céus que estavam parados, 3 céus. E o quarto começa as obras agora essa semana. Essa semana começa as obras que demorou para licitar, a gente tem que fazer tudo de novo, está tudo enroscado, tudo enrolado, documentação toda errada. Então, a gente teve que começar o processo novamente, fazer uma nova licitação e agora o céu Sidneia Santos vai sair, né? Começou as obras, mas enfim, já entregamos 3 céus no ano passado, né? E são céus ali, eu cito, por exemplo, o céu Continental, ou até mesmo o céu Bom Sucesso, que ficou fantástico, né? Ficaram maravilhosos, com ginásio, com pista de caminhada, como um céu de porte tem que ser, com piscina. Então a gente já entregou, infelizmente essa pandemia afeta bastante, né, o bom funcionamento, é natural, a gente tem que seguir as regras da OMS, né, todos os protocolos sanitários, é nossa obrigação, nosso dever, para preservar vidas. A gente entregou também 10 creches e estamos em obras com mais aquelas creches que eram de lata. Então a gente vai erradicar, vai acabar com as creches de lata aqui na cidade, que é um absurdo, não pode acontecer, mas a gente pegou com creche de lata ainda. Então eu acredito que até dezembro, no mais tardar, janeiro, a gente consegue acabar com as escolas de lata e vamos ter escolas boas, grandes e que acomodem e acolham bem os nossos alunos já para o início do ano letivo no ano que vem, né? Em 2021. É isso que a gente espera, mas primeiro de tudo, a pandemia tem que passar. Só que o que a gente vai continuar investindo muito, e uma das coisas, aqui tem muita coisa, né? Nosso plano de governo tem muita coisa, foi muito bem construído e dialogado com as pessoas que fazem educação no município, mas um modelo que eu acredito muito, porque na administração pública, Roberto, isso alguns grandes estadistas falam, o ótimo é inimigo do bom. Então, se você ficar esperando o ótimo, às vezes você não consegue nem fazer o bom. E o que nós estamos avançando? Em convênios com entidades parceiras, para conseguir zerar o déficit na área da educação, de crianças que precisam de vagas em creche. Tem uma previsão? Não sei se você sabe, mas a gente tem aí 18 mil crianças, 1.500 por mês nascem. Então, 18 mil nascimentos todo ano aqui em Guarulhos, né? 1.500 por mês, que precisam de assistência na educação. Então, nós queremos erradicar aí, a gente quer acabar com o déficit por vagas. E estamos avançando muito nesse modelo de conveniar. Por que não na rede própria, que é o ideal, que é o melhor dos mundos? Porque para você construir escola, você tem que comprar o terreno, você tem que licitar a obra, construir a obra, e aí, depois de mó tempo, 2, 3 anos, dependendo de todo o processo burocrático e também da construção, você consegue entregar a escola. É importantíssimo. Mas a primeira infância, que é o período que as crianças estão nas creches, é
o momento mais importante da educação. A capacidade cognitiva da criança fala muito alto. O cérebro de uma criança na primeira infância é igual uma esponja, né, com água. O que você fala, ela absorve. Então a primeira infância é uma das partes, se não for a parte mais importante da educação. Então, se a gente for esperar construir para zerar o déficit, a gente vai ficar enxugando gelo e muitas crianças vão ainda acabar crescendo sem ter essa parte da primeira infância atendida. Então, o que nós estamos fazendo? Além de avançar para construir novas creches, uma nova modelagem de construção e tudo mais, a gente quer também, em paralelo a isso, aumentar em muito os convênios com as entidades parceiras que estão dando muito certo. Só para você ter uma ideia, Roberto, rápido, aqui educação, eu sou apaixonado, eu sou filho de professor, né? Minha mãe era professora, meu pai professor. Então, e é a única coisa que muda, de fato, a vida das pessoas, que dá mais qualidade, que muda o seu horizonte. Então, por isso que às vezes eu falo até de maneira apaixonada e gosto de explicar detalhe por detalhe, porque eu amo isso, né? Mas só para você ter uma noção, a gente tinha 8.000 crianças em creches conveniadas, em creches parceiras, né, instituições parceiras. Sabe quanto nós temos hoje? 15.000. A gente avançou bastante. E essas creches, essas instituições parceiras conveniadas a nós, a maioria delas, e todas que a gente começou com a nova modelagem, é em período integral, Roberto. Então a criança fica os 2 períodos aprendendo lá. 5 refeições faz nessas instituições parceiras, elas fazem nessas instituições parceiras. E a gente tinha, Roberto, não sei se você sabe, 800 crianças em período integral quando eu assumi, lá em 2017. E eram tudo objeto, né? Essas vagas eram objeto de decisão judicial, que a mãe entrava na justiça pedindo para que o município assegurasse o ensino de período integral, né? Colocava as fundações e o juiz dava. Hoje não tem mais isso, sabe por quê? Porque de 800 a gente criou um programa e hoje a gente tem 8.000 vagas de período integral. De 800 a gente passou para 8.000. E repito, é a única coisa que transforma uma sociedade é a educação, é investimento a longo prazo. A gente tem um projeto e a gente vai ampliar muito mais ele. 2 projetos rápidos para você passar para outro tema, senão a educação vai dominar aqui. Como eu disse, eu sou apaixonado por educação. Mas a gente tem um projeto muito bacana, muito bom, que é o Educa Mais. O que é o Educa Mais? A gente amplia de 4 horas, né, a carga horária de ensino para 7 horas. Isso nos 4º e 5º anos. Então a gente ampliou bastante nos 4º e 5º anos para as crianças aprenderem mais, para elas chegarem lá no segundo momento com uma capacidade muito melhor de aprendizado, né? No Fundamental 2, que até o 5º ano, Fundamental 1, obrigação do município. Aí o Fundamental 2, obrigação do governo do estado. Então, para a gente preparar melhor essas crianças, a gente está ampliando de 4 horas para 7 horas. E o esforço de tudo isso, o esforço de todo esse cenário que eu comentei a vocês, além do Escola 360, que a gente quer ampliar mais, Escola 360 é abrir várias escolas, a gente vinha abrindo até o momento da pandemia, também aos finais de semana, para fazer com que os pais, as mães se integrem, né, para que a sociedade, para que a comunidade usufrua daquele aparelho, daquele aparelho escolar, mas para que use para lazer, para cultura, para esporte. Então a gente fez muito isso, a Escola 360. E o resumo da ópera de tudo isso que a gente investiu, aliando tudo também à categoria dos professores e educadores, porque ninguém faz nada sem ter o profissional de boa qualidade. E aqui eu quero agradecer a todos os professores que vêm fazendo um ótimo trabalho. Professores e educadores e todos que estão aí no hall de serviços da educação. Obrigado por tudo que vocês fazem, desde o controlador de acesso até o cozinheiro chegando na sala de aula e o diretor. Obrigado de coração, vocês estão mudando a educação. E quando eu falo isso, né, que a gente tentou ser o mais justo possível, o governo passado deixou mais de 40 milhões, aproximadamente 40 milhões de reais de passivo com a categoria de professores. A gente conseguiu ir lá e implir. Mas a soma de tudo isso, Roberto, faz com que a gente tenha resultados excelentes. E aí não é o Guti que fala. IDEB. IDEB é uma avaliação do governo federal, avalia todos os municípios. A gente bateu a meta nacional e a meta municipal que o governo federal estipulou para nós. E isso é um resultado do Guti? Não. A gente deu algumas ferramentas, né? A gente fez o nosso melhor, mas quem fez isso acontecer foi a sala de aula, foi as escolas, com os profissionais que lá estão.
Então, obrigado de coração a todos vocês. E um segundo mais falando de educação. Sei que você está louco para já mudar de tema. Outra já. Mas eu quero agradecer aqui também todos esses profissionais por esse momento de pandemia. A gente tem um programa Saberes em Casa, Roberto. Saberes em Casa, o Alto Tietê inteiro ficou maluco para saber como que a gente estava fazendo, sem contratar nada de fora. Os nossos profissionais, prata da casa, fizeram programas, né? A gente já está batendo mais de 150 programas, acredito eu, todo dia um programa novo para as crianças aprenderem. Então, de forma offline e online, né, a gente consegue distribuir esses programas para as crianças continuarem aprendendo. Então, os professores estão dando show de bola nessa pandemia, os professores da rede municipal. Obrigado de coração, além de nos ajudar a distribuir 120 mil cestas básicas todo mês. Nessa pandemia, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Muitos nem precisam estar na escola, mas estão lá ajudando a distribuir essas cestas para que as crianças consigam e as famílias consigam passar de uma maneira menos dura por essa pandemia. Você sabe que as crianças, elas vão para a escola, né, e as famílias mandam elas para a escola, obviamente, para aprender. Mas em segundo plano, e que é muito importante também, para se alimentar. Muitas famílias dependem da alimentação do seu filho nas escolas. E na pandemia, 6 meses fora da aula, como é que faz para se alimentar? Quando você depende da alimentação de uma escola? Só volta ano que vem a escola? Olha, nós estamos avaliando semana a semana. Eu te digo que até o final do mês é impossível voltar. Vamos avaliar se a gente vai estender o decreto para o meio de novembro, final de novembro. A gente está avaliando mês a mês, porque essa pandemia é muito maluca. O comportamento dela, os melhores profissionais da educação, os melhores profissionais da saúde, os melhores profissionais e especialistas, eles não sabem o que fazer. Quando você tem que reunir uma junta médica, com 10 especialistas, 20 do mundo inteiro, 50, 100, e ninguém sabe exatamente como agir, sinal que a gente tem que tomar cuidado, sinal que a gente tem que se preservar em primeiro lugar. A vida vem em primeiro lugar. Então, a gente está avaliando, né? A cada semana a gente reúne nosso comitê para ver as avaliações, o que pode ser liberado, se dá para voltar com as escolas, enfim. Então, eu te digo o seguinte, até o final do mês não tem como voltar. Perfeito. Se Deus permitir, mês que vem. Aqui, nosso amigo Zé, ele fala uma coisa e eu vou puxar para outro assunto. Com relação à saúde, o Zé fala que a primeira PPP do Brasil, junto ao BNDES, construirá o HC-GRU, um grande hospital pediátrico para Guarulhos Alto Tietê. Dito isso, o que a população pode esperar de um governo Guti com relação à saúde? Olha, Roberto, eu preciso falar um pouco como a gente pegou a saúde também, para contextualizar, para que todos saibam o que a gente conseguiu fazer e o que ainda falta. Com muita humildade, sabemos que temos que melhorar em todos os setores. Natural, a gente pegou uma cidade arrebentada financeiramente, 7 bilhões e 400 milhões de reais. A boa notícia é que a gente conseguiu resolver mais de 60% dessa dívida. Hoje a nossa dívida em valores presentes está aproximadamente em 3 bilhões de reais. Mas não era só dívida, né? Problemas gigantescos de infraestrutura, como água, falta de água, rodízio, esgoto, que a gente está avançando bastante. E esgoto é saúde pública, viu, Roberto? Quando a gente trata o esgoto, a gente está falando de saúde pública. Então aqui, só para vocês saberem, sabe quanto, Roberto, quando eu assumi em 2017, a gente tinha de tratamento de esgoto? Quanto você acha? Quantos por cento? Isso eu sei. Então 2%. 2%. Sabe quanto a gente fecha esse ano em tratamento de esgoto? Sabe também? Eu acho que sim. 40%. 40%. Sabe quanto a gente vai fechar tratamento de esgoto ano que vem, final de 2021? 60%. Significa dizer que com todo o nosso empenho, com o nosso trabalho, com o planejamento que o nosso time fez, em 5 anos, de 2017 até 2021, em 5 anos, a gente passa de uma das cidades que menos tratava seu esgoto no estado de São Paulo para ser uma das que mais trata o seu esgoto. Então, isso é planejamento, isso é foco, isso é dar prioridade no que é prioritário. Muitas vezes as pessoas do centro, que moram em condomínios, que moram em residências que têm a destinação ali, não está perto do esgoto, não está perto do córrego, do esgoto a céu aberto, elas não sabem qual é essa dificuldade. Mas as pessoas que moram perto desses lugares sabem o quanto isso é difícil para uma boa qualidade de vida.
temos mais de 50 tipos de doenças que vêm diretamente do esgoto, né? Daqueles lugares que não tem saneamento básico. Então, isso acarreta direto na saúde. Mas, enfim, o que nós, além de conseguir melhorar muito o esgoto, ano que vem também, nos próximos anos, tentando aí a universalização nos próximos 4 anos do esgoto, né? Do tratamento de esgoto, a gente vai avançar muito na contratação de médicos. A gente perdeu muito médico porque Guarulhos foi austero, Guarulhos fiscalizou, né? Uma pequena parte de médicos não estava cumprindo sua carga horária. Então, a controladoria, toda a parte de fiscalizatória da prefeitura foi para cima, para ver quem estava cumprindo essa carga horária. E uma minoria acabou não cumprindo. E a gente tem médicos excelentes em Guarulhos, profissionais da saúde excelentes, mas uma minoria não estava cumprindo. Então, a gente foi enérgico, né? Acho que o pessoal viu por diversas vezes, eu até vistoriando, enfim, deu até matéria em alguns lugares. Então, muitos médicos que não estavam cumprindo aquela parcelinha ali que não estava cumprindo as suas funções, seus horários, acabaram saindo. Então, a gente contratou muito médico, mas saiu muito médico também, porque não queriam ser fiscalizados. Mas a gente tem uma galera muito boa aqui na nossa... Quem ficou é fantástico, quem ficou é muito bom. Mas, enfim, então agora a gente quer contratar muito mais médico para termos médicos todos os dias nas nossas 69 UBS. Atenção básica, a gente precisa fortalecer ela cada vez mais, porque é o método mais barato de saúde, né? Ou menos caro, porque saúde é cara, para que a pessoa não chegue ali num alto grau de complexidade, que são nos hospitais. Mas a gente trabalhou muito, você sabe disso. Olha como está o HMU. O HMU, a sua UTI, é uma das melhores do país. UTIs públicas, uma das melhores do país. Você comentou aí do nosso hospital da criança, né? O HC-GRU, que a gente conseguiu o financiamento do BNDES. A gente vai construir um hospital fantástico para a criança aqui e adolescente em Guarulhos. Vai ser fantástico. Já está basicamente tudo pronto, já faltando assinar algumas coisas, mas para que a gente tenha esse financiamento e a gente construa um hospital modelo da criança. Mas enfim, o que eu quero resumir aqui? A gente pegou vários problemas na saúde, conseguimos avançar em vários. Entreguei 3 UPAs, Roberto. 3 UPAs. 2 UPAs, 4 anos paradas. 4 anos com obra praticamente pronta, 92%, 93% das obras paralisadas. A gente acabou a obra e entregou. Aí tem aquela meia dúzia de pessoal do contra, de petistas, enfim, que não assumem que a gente está fazendo um ótimo governo. Só está entregando UPA agora no ano da eleição. Opa, entreguei 2 UPAs em 2017. A UPA Paulista e a UPA Cumbica. A UPA Paulista em junho e julho, UPA Cumbica no final de 2017. Aí a UPA Taboão, que era o PA Paraíso, ela estava com uma ala totalmente comprometida, podendo cair na cabeça das pessoas, né? Imagina você vai para um PA Paraíso, procurando saúde, você está lá tomando um soro, o teto cai na tua cabeça. Não existe. E eu recebi isso dos meus técnicos. Assim como, né, e eu não posso afirmar isso, obviamente, mas vamos supor que você é o prefeito lá de Mariana e recebe, ou o próprio governador do estado, e recebe um relatório, olha, a barragem vai ceder. O que você vai fazer? Vai evacuar as pessoas. Agora, você não pode receber a informação e ficar quieto. Eu recebi a informação que o teto podia desabar. Eu lacrei, não teve jeito. Eu tive que fechar o PA e aí tinha um dinheiro, 3 milhões aproximadamente, que estava perdido em Brasília. Eles mandaram através de emenda parlamentar, perderam, o governo federal tomou, eu tive que ir lá explicar tudo, conseguimos trazer de volta esse recurso e aí a gente colocou na obra. E aí o PA Paraíso virou uma UPA 24 horas, com especialidades, com vários leitos. Ficou show. Pergunta para o pessoal do Taboão. Então a gente vem trabalhando. Um último dado importante, só para vocês terem uma noção. A gente pegou uma dívida de mais de 70 milhões de reais em medicamentos. Faltava tudo que era medicamento quando eu assumi, porque não pagaram os fornecedores. Ficaram 6 meses sem pagar os fornecedores de medicamento. Quando eu assumi, um caos, faltava remédio em tudo que é lugar. E aí chamei os fornecedores, o pessoal da saúde chamou os fornecedores, olha, a gente precisa abastecer as UBS, o pessoal está reclamando, está faltando muito remédio. Não, mas vocês têm uma dívida enorme. Cada laboratório fala, sua dívida é de 3 milhões comigo, a sua é de 2. A dívida da cidade é de 5 milhões com a gente. Não tem jeito de fornecer. Não, fornece que a gente paga o que você vai fornecer. A dívida a gente vai negociar. Não. Paga a dívida, senão a gente não fornece. Não, você não entendeu, meu amigo. Eu vou comprar isso aqui, esse remédio.
eu te pago ele agora, na À área. vista. Eu te pago à vista, eu tenho ata, tem tudo certinho, porque a gente tem que comprar através da licitação, né? A gente não pode mudar de fornecedor, a gente tem que cumprir a licitação, o contrato da licitação. Me fornece isso aqui que eu te pago. Não. Você me paga 10 desses que você está devendo, senão eu não te forneço nada. E aí a gente teve que começar a negociar com todo mundo, começar a pagar para ter abastecimento. Faltavam, de cada 2 remédios que você buscava nas unidades, você saía no máximo com 1. Hoje, a cada 10 que você busca nas unidades, você sai com 9. Então, é um avanço extraordinário. Mas tem muito para fazer ainda, né? A gente tem, como o Zé Mário falou aqui, e finalizando, tem o nosso Hospital da Criança, né? O HCGRU, que a gente vai fazer, porque a gente tem financiamento para isso. A gente quer acabar os 2 andares do Hospital Pimentas e vamos acabar. Estamos buscando recurso no governo federal para a gente também acabar o Hospital Referência da Mulher. Então, são vários ativos que a gente quer conquistar e vamos conquistar. Rapidamente aqui, pessoal, só para dizer para vocês que eu não estou fazendo essas perguntas que vocês estão me mandando, porque nós fizemos todas as perguntas para todos os candidatos de igual forma. Habitação, me pediram muito para falar sobre habitação. Me parece, me passaram informação aqui, que você regularizou 2.813 lotes em Guarulhos, locais. O que a sua gestão pode fazer sobre habitação e regularização desses locais, pavimentação, melhoria da vida desse povo mais carente, prefeito? Bom, Roberto, na minha opinião e na opinião dos nossos técnicos, que aliás são muito bons, a melhor política pública habitacional é regularização fundiária. Não tem coisa melhor do que isso. Construir unidades habitacionais é bom, mas a melhor de todas é regularizar. A pessoa tem lá a casinha dela, um pedacinho de terra dela e não tem o papel passado, não tem o documento. Então gera aquela insegurança, né? Fica uma insegurança jurídica muito grande. A pessoa não sabe se aquilo é dela ou não. E ela dedica toda a vida dela, trabalhando duro, reformando, fazendo mais um cômodo, pintando sua casa, mas ela não sabe se ela pode perder aquilo da noite para o dia. Guarulhos nunca fez regularização fundiária e eu repito aqui e afirmo, nunca se fez em Guarulhos regularização fundiária. Alguns petistas, vereadores petistas ficam bravos, mas vocês sabem da verdade, vocês aqui ficam tentando ludibriar a população, vocês nunca fizeram. Sabe o que o PT entregava, Roberto? Entregava título de posse. Título de posse ele pode ser tirado a qualquer momento. O caráter dele é revogatório, você pode revogar a qualquer minuto, é precário, você pode tirar. Agora, o título de propriedade não, e é o que a gente entregou. Quase 3.000 títulos de propriedade a gente entregou na cidade de Guarulhos. É pouco para o tamanho da cidade, mas demora, depende de cartório. Só que a gente começou a fazer um plano muito grande. Você tem que fazer todo um levantamento, um tal de LEPAC, que é levantamento planialtimétrico, depois da entrada em cartório, as pessoas têm que estar com toda a documentação certinho, é muito burocrático. Mas a gente já conseguiu entregar 3.000 e demora aí 2 anos e meio, conseguimos, 3.000 não, chegou a 3.000 ainda, 2 e pouco. E nós, na próxima gestão... 2.813. 2.800 e alguma coisinha. Enfim, e aí a gente começou a entregar, né, entregamos bastante, né, quase 3.000 como eu disse, e para o próximo quadriênio, para o próximo mandato, se Deus permitir, repito, se vocês votarem em Guto 55, a gente quer entregar mais 30.000, Roberto, porque já está tudo desenhado, não é talvez, está tudo desenhado, agora é questão de tempo. E 30.000 é o regularização de áreas. Regularização fundiária, entregar o título de propriedade. A pessoa é dela, é papel, ninguém mais tira. E na hora que ela recebe esse papel, o terreno dela, a casa dela, aumenta muito o valor. Então, esse é o principal programa. Lógico que nós estamos buscando aí financiamento para a construção de unidades habitacionais. O próprio projeto do Rio Baquirivu, e aí, se você me permite, eu quero entrar um pouco nesse projeto, que é também falando de propostas futuras, mas já pegando um gancho da questão da habitação, lá nós teremos também um programa habitacional, porque nós vamos ter que tirar algumas pessoas que estão lindeiras ali, né, que estão ocupando de forma irregular as margens do Rio Baquirivu. Então a gente vai ter que tirar essas pessoas, mas tem que dar uma moradia digna. Então, com esse financiamento que a gente conseguiu da CAF, que é um banco de fomento às cidades que estão em desenvolvimento, a gente vai conseguir dar algumas centenas de moradias para essas pessoas que estão aí lindeiras ao Rio Baquirivu, para que a gente consiga fazer o programa de macrodrenagem
do Rio Baquirivu. Mas, repito, principal política pública habitacional é regularização fundiária. Por quê? Porque além de ser muito mais barato, a pessoa fica onde ela construiu a vida inteira. Ela não perde os amigos, ela não perde os serviços que ela costuma ter, as pessoas que ela conhece, o filho não muda de uma escola para outra. Então ela está morando, por exemplo, no Recreio São Jorge, e aí a gente faz uma política habitacional, constrói 2.000 unidades lá no Bom Sucesso. Essa pessoa que morava do outro lado da cidade vai ter que começar a viver em outro lugar. Fica estranho, fica difícil até se adaptar. Então, questão financeira e a questão de comodidade é muito pior e a regularização fundiária é muito melhor nesse sentido. Mas rapidinho, falando da CAF, né, falando desse projeto da macrodrenagem do Rio Baquirivu, que é um golaço. Isso já está sacramentado, isso é certo. Né? Eu garanto aqui que vai sair. O que é isso? É rápido, eu tenho que contextualizar e eu tenho 1 minuto para contextualizar isso. 3 minutos? Então, beleza. Rápido. O aeroporto André Franco Montoro, quando veio ser instalado aqui em Guarulhos, em 85 foi inaugurado, né? Nosso aeroporto de Cumbica, que a gente conhece aí, ele mudou todo o traçado do Rio Baquirivu. Quando o homem interfere na natureza, é natural que a natureza vai se rebelar. Né? Quando você interfere, não tem jeito. E aí, quando tem chuva forte, principalmente no período aí de verão, enfim, as chuvas famosas águas de março, tudo mais, chove, o rio enche e a água invade a casa das pessoas. Enchente em diversos pontos da cidade, em especial Marilena, Malvinas, Haroldo Veloso, São João, Presidente Dutra, todos esses bairros aí, eles são muito afetados com as fortes cheias. E o que nós estamos fazendo? Um projeto. Né? Já acabou o projeto, já temos o dinheiro liberado, então vamos ter uma missão da CAF ainda essa semana aqui, mas está tudo certo, de R$500 bilhão para a gente fazer a macrodrenagem, para fazer o escoamento certo da água, e 80% de Guarulhos vai deixar de sofrer com as enchentes. 80%, a gente vai acabar com as enchentes em toda a extensão do Rio Baquirivu. Vamos resolver, tá? Como a gente acabou corrigindo, a gente resolveu a água na cidade, como a gente congelou o IPTU durante 4 anos, eu estou aqui garantindo, em 80% das regiões alagáveis da cidade não vai ter mais enchente. E de quebra, Roberto, rapidinho, sei que você está louco para me perguntar alguma coisa, mas nós iremos fazer o maior parque, isso está no projeto, gente, não é conjectura, está no projeto, o maior parque da cidade, muito maior que o Bosque Maia. Teremos pista de caminhada, ciclovia, 10 campos de futebol, teremos várias quadras, playground, teremos academia ao ar livre e tantas outras coisas, né? Um aparelho de lazer e de qualidade de vida fantástico naquela região. Então, se é dessa região aí, pode esperar. Você vai ter um parque maravilhoso aí e vai principalmente acabar com o problema de enchente da região. Quero aqui pedir a você que se confia no nosso trabalho, se acredita que a gente está fazendo o maior esforço do mundo para colocar essa cidade de volta nos trilhos, porque a gente pegou tudo muito arrebentado, sem infraestrutura, sem grana, a gente está fazendo o nosso papel. Muitas vezes o nosso trabalho acaba sendo invisível, pagar conta ninguém vê, resolver água e esgoto, muita gente acaba não vendo. Mas eu garanto a vocês, a gente vai continuar trabalhando duro para dar uma cidade muito melhor, que dê mais qualidade de vida para você, guarulhense. E se você me permitir apertar o 55 lá na urna e Deus abençoar, eu vou fazer mais 4 anos do jeito que eu fiz, trabalhando duro, 16, 17 horas por dia. Vou resolver todos os problemas da cidade? Óbvio que não. Só ele consegue fazer assim, resolver tudo. Mas eu vou trabalhar duro, do mesmo jeito que eu fiz, para conseguir deixar a cidade muito melhor. Por isso que eu peço o seu apoio, o teu voto. 55 Gucci.